Então, na verdade, essas máquinas, esses acessos a essas tecnologias de grande superioridade, começam a estar aqui e aqui. Ok? Muitas das vezes, nós temos nessas comunidades aqui grandes grupos de mestres que são os nossos mentores kármicos. Aqueles indivíduos que projetam todas as nossas encarnações aqui na Terra. Certo? Após uma morte, por exemplo, nós morremos, acabou uma encarnação, nós vamos para o astral. Esses mestres vão nos chamar depois de um tempo, nós vamos reunir com ele, nós vamos avaliar toda essa experiência que nós vemos aqui embaixo. Tá? Tudo isso está registrado. Aí você passa um tempo vivendo no mundo espiritual. Quando você vai reencarnar de novo, você é chamado. Anos antes, essa próxima encarnação já é preparada, já é trabalhada, já é escolhida a família, o lugar, o país, quando. Tudo isso vai acontecer. Por isso, em projeção astral, quando você tem uma consciência da projeção astral, ou você é um grande vidente, por exemplo, né, você pode até ver e conversar anos antes com o seu filho que vai nascer. Tá? E se você tiver uma boa consciência, uma boa relação. Né? E às vezes é possível, quando você vê uma mulher grávida, né, está grávida de 7, 8 meses, né, 6 meses, e você vê o espírito por perto. Ah, sou eu que vou nascer ali, viu? Mas adulto, não é uma criança. Certo? Porque ele já sabe, está planejado, está todo mundo sabendo. Então, todas essas experiências no mundo astral, elas são muito calculadas, elas são amplamente projetadas. Então, tudo isso tem um registro. E a sua vida, que ela é acompanhada. Essas tecnologias avançadas acompanham as nossas vidas. Tintim por tintim, passo a passo. Tá? Além disso, tá? Além desse aspecto importante. Tá? Mas existe um local que poucas de vocês conseguem entender, que é onde está o verdadeiro registro akáshico. O verdadeiro local onde tudo que se passa na sua vida está armazenado, está registrado. Pouca gente conhece isso. O verdadeiro akáshico, né? Se escreve assim, ó. O verdadeiro akáshico é você mesmo. Na verdade, tudo está armazenado em você. Tudo que os seus olhos estão vendo, tudo que a sua experiência está passando na Terra, está armazenado numa área da sua consciência. Por isso, a máxima dos grandes mestres: conhece-te a ti mesmo. Volte-se para dentro. É só um acessar de uma área do seu inconsciente, de uma área que você não tem consciência. Por que chama inconsciente? Né? Por isso que o Freud deu esse nome. Mas, na verdade, é uma área que você não tem consciência que existe. Você entendeu? Por isso se chama área inconsciente. Todas as suas vidas anteriores está gravado, mas está gravado com uma nitidez, como se fosse uma câmera de vídeo. Ok? Aí você fala, mas como ter acesso a isso? Por isso que o iluminado, o grande iluminado, é aquele indivíduo que acessa, conhece a si mesmo, ele acessa esse lugar e ele pode ter essa informação. Ele pode vivenciar isso, pode lembrar-se. Da mesma forma como você se lembra quando você tinha 10 anos de idade, como você brincava, o que você fazia, tal, está aí na memória. Às vezes não muito vivo, mas está aí. As mesmas memórias de outras vidas e de outras experiências, até fora da matéria, porque às vezes o espírito, entre uma encarnação e outra, passa 50, 100, 70, 80, 100 anos aqui no mundo espiritual. Então veja, uma vida de existência aqui.
Esse espírito às vezes vai visitar outros mundos, outras civilizações, volta, sabe? Olha toda a informação que ele tem dentro dele e que agora não se lembra de vocês. Isso somos nós. Todos nós temos isso dentro de nós. Só que nós temos que acreditar nisso, que nós temos essa força, que nós somos esse poder que está em nossa própria consciência. Conversando com os seres, né, que nos levam para esses locais, eles nos dizem o seguinte: tudo está em você. A nossa tecnologia, as nossas máquinas só vão ajudar você, né? Ela vai amplificar certos parâmetros para mostrar para você mesmo tudo o que você vivenciou. Então, na verdade, eu estava conversando com eles me diziam, existem vários tipos de acástico. Existe o chamado acástico pessoal, ok? Que é o seu acástico, que é a sua história. Tá? A história que você vivenciou, a história que você passou, está tudo armazenado em você e é possível retirar isso. Trazer essa informação toda à tona. Qualquer ponto da sua experiência, você pode focar ali, essa máquina ajuda você a focar e traz à tona de novo, você vivencia aquilo. Como se você estivesse revivendo aquela cena. Essa tecnologia é tão interessante que você senta numa máquina, o cara coloca como se fosse um capacete em você, e você não vê numa tela, não aparece assim na tela e você fica assistindo um filme. É mais avançado do que isso. Você vive novamente, você entra na cena e começa a reviver tudo o que aconteceu. Aí passa um tempo, você revive, aí você acorda, você está ali naquela máquina, você fala, puxa vida, tudo isso aconteceu realmente comigo. Estava dentro de você. E não é algo que foi implantado de fora. Então, isso se chama o acesso ao registro acástico pessoal. Concorda comigo? Ok. Mas todos vocês, todos nós humanos, nós somos muito curiosos quanto à história da humanidade, não somos? Queremos saber quem fez as pirâmides, quem construiu as pirâmides, né? Se tinha ET misturado lá, se tinha interferência, se não tinha. Não tem grandes mistérios da humanidade que você gostaria de saber? Ter essa informação toda? Jesus, quem não gostaria de saber a verdadeira história de Jesus? Quando ele passou lá, tudo o que ele fez, tudo o que aconteceu com Jesus. Será que eu posso ter acesso a essa verdade? Claro, isso se chama o acástico do planeta. Então é o acástico do planeta. Então você pode acessar a história do planeta, um item da história, e investigar e ter toda a informação que está registrada. Tá? Você tem o acástico de um povo, de uma história, de um local. É uma memória, como se fosse uma memória holográfica de um computador, onde todos os dados estão ali armazenados. Porque, é claro, vocês estão vendo como a nossa tecnologia está avançando em termos de informação. Em questão de 50 anos não existia computador, né? Hoje o computador faz quase tudo. Mas você imagina uma civilização que operou, construiu tudo isso aqui que está aqui, há bilhões de anos. Que tecnologia esses caras não manipulam? Por isso que eu falo, é algo inimaginável. Inimaginável. Né? Então você tem acesso a tudo. Quem daqui tem um filme muito legal que chama O Vingador do Futuro. Não é o Exterminador do Futuro. É o Vingador, que é com o Schwarzenegger mesmo, tá? E que ele vai para Marte. A história é que ele vai para Marte. Ele tem toda uma experiência em Marte. Vocês percebem que tem uma história no filme. O filme é muito enrolado porque tem uma máquina que o cara se senta. Ao invés de ele viajar fisicamente, ele viaja só virtual. Eles implantam uma história no cara, então ele vive como se estivesse vivendo uma história. Então o registro acástico é mais ou menos parecido como se fosse essa máquina. O cara não sabe o que está sonhando, ele está vivendo integralmente, novamente, aquela cena, aquela memória que é desperta pela máquina. No caso desse do Vingador do Futuro, a máquina implantava, né? Implantava toda uma história, implantava toda uma aventura para ele viver. Né? No caso do registro acástico, ele desperta a realidade que você viveu, que está aí. Ele busca e traz à tona para você. Porque a nossa consciência, não o cérebro biológico, tá? Esquece o cérebro biológico. Mas a nossa consciência, ela é como se fosse um cristal holográfico que grava bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de informações que fica ali e não se apaga. É só acessar e trazer à tona. Tá?
Então, existe o acástico do planeta. Você pode acessar, se você tiver a autorização dos grandes mestres. Os grandes mestres têm que confiar em você, você vai saber o que você vai fazer com essa informação aqui embaixo. Porque, veja bem, no plano físico da matéria aqui, a maior parte do conhecimento superior não é permitido, é proibido. Ok? As pessoas não podem saber de certas verdades, elas não podem ter acesso, porque atrapalharia a sua jornada kármica e o karma do planeta. Todo o projeto que foi feito. Porque é aquela história, todo conhecimento existe aqui. Daqui para cima, todo mundo sabe tudo o que acontece aqui. Mas a pergunta é, por que essas pessoas que estão aqui não sabem? Por que estão aqui também não sabem, que estão aqui também não sabem? Porque existe uma lei, existe uma regra da existência. O planeta foi projetado desse jeito, para durar milhões e milhares de anos nessa condição. Quando o projeto muda, quando entrar a nova era da luz, novos comandos, aí a lei do karma se dissipa, aí esse conhecimento pode chegar até a superfície. Aí os ETs podem pousar na superfície da Terra e interagir com as pessoas. Mas antes disso, não. Então, cada um de nós está vivendo uma experiência na superfície desse planeta, uma experiência extremamente importante, mas nós, por lei cósmica, nós não podemos acessar certos níveis de conhecimento. E também, quando você acessa, a maioria dos grandes mestres iluminados, olha que interessante, ó, a maioria dos grandes mestres iluminados que acessam esse conhecimento, acessam o acástico planetário, o acástico pessoal, e mais um acástico que eu vou falar para vocês agora, né? Eles não saem das montanhas tibetanas para dar discurso na humanidade, na sociedade. Vai no programa do Jô, vai no Fantástico, contar essas verdades. Por que não os vão? Porque não pode, é proibido. Eles compreendem a lei. Quando eles acessam, eles compreendem o verdadeiro significado da experiência da humanidade, por que ela está assim. Tá? Então, somente quando esse comando falar, vamos mudar as regras, aí então o conhecimento chega até a superfície de uma maneira inusitada. Portanto, cada um de vocês que tiver acesso a esse acástico, for levado pelos mentores, vocês vão ver que a hora que você voltar, você não pode falar isso para a humanidade. Às vezes é muito frustrante isso. Às vezes é muito frustrante que você atinge um certo conhecimento, você tem um certo conhecimento de certas verdades, mas ela não pode ser transmitida por causa da lei. Ah, muito bem. O terceiro nível de registro acástico é você vai acessar o registro cósmico. Né? O que é um registro cósmico? É a história do universo. Como todo o universo, porque eu que sou astrofísico, por exemplo, né, cosmólogo formado, nós somos malucos em entender a evolução do universo, como a galáxia nasceu, como o universo evoluiu, como tudo está organizado aí, né? Então essa seria você chegar no plano astral, tentar acessar o conhecimento do cosmos, o acástico do cosmos, como toda a vida desenvolveu, desde a minha origem, da onde eu vim, a origem mesmo primária, primordial da minha alma, a minha origem cósmica. Quantos planetas eu passei antes de estar na Terra? Né? Quantas civilizações eu já vivi pelo universo afora? Aí você acessa esse registro cósmico, essa visão cósmica, aí sim você vai entender o que é ET, aí sim você vai entender o que é toda essa dimensão macroscósmica do universo de uma forma muito grandiosa. Aí você começa a entender de verdade quem são os animais. Por que eles vivem nesta condição? Aí você pergunta, o que eles estão ganhando com isso? Né? Nós começamos a entender, ter visões das experiências de um nível cósmico tão transcendente, né? Que aí fica até impossível relacionar com as pessoas comuns desse mundo. Você não tem o que relacionar, você não tem o que conversar com ela. Aí você vai entender uma das máximas do tibetano, dos mestres taoístas, que é essa: o sábio cala e o tolo fala. Aquele que sabe não fala. Aquele que não sabe discursa.
sobre o conhecimento. É um negócio meio, né? Só que aqui no Ocidente, se você se calar e não falar nada, né? Mas, mesmo assim, o nível de acesso, o nível de informações é muito restrito. Um conferencista pode levar o conhecimento até um certo nível. Além desse nível, cada um vai ter que buscar por si mesmo. Ok? Não tem como. Porque se a verdade última pudesse ter sido escrita em livro, pudesse ter sido ensinada, certamente todos os professores do passado já teriam feito isso. E o planeta não estaria esse caos que vocês estão percebendo que está, nesse nível de coisas. As pessoas já estariam iluminadas. Né? Mas a coisa não é por aí. Né? Não tem uma receita de bolo na qual você segue e se ilumina. É uma jornada, é uma experiência de vida. Porque, na verdade, aquela velha história, você encarna em São Paulo, você olha para todos os lados, não tem mestre para te ensinar, cara, só tem um mais medíocre que o outro. Né? O teu vizinho é medíocre, tua mãe, teu pai, teu filho, teu professor, todo mundo é. Todo mundo nas trevas. Você vai aprender com quem? É. Se você não peregrinar, se você não subir montanhas, ir atrás de um iluminado, de um mestre, de um sensitivo, de um paranormal, fizer a sua pesquisa em busca do conhecimento, pode esquecer. Você vai viver aquela vida nas trevas, medíocre, né? Androide, de escravo, trabalhando 12 horas por dia para uma empresa, para uma indústria, num emprego qualquer, e vai morrer. Sem saber absolutamente de nenhuma informação transcendental. Você não vai ter acesso a nenhuma informação transcendental, porque você nunca foi atrás. Né? Então, esses são os parâmetros aí que estão à mostra. Então, na verdade, por isso que eu digo que nós podemos transcender aqui. Todos os Budas foram unânimes, Jesus foi unânime. Olha, mesmo nessas trevas que nós vivemos, é possível um determinado tipo de ascensão. Se nós nos dedicarmos, se nós formos estudar, se nós mudarmos muitos parâmetros de nossas vidas, nós precisamos ter vários níveis de acordar. Né? Nós precisamos acordar, em primeiro lugar, que somos escravos da sociedade. Primeiro passo é se libertar dessa forma de mundo. Aí eu vou em busca da luz, do conhecimento. Aí é mais uma jornada. Porque aquela velha história, né? As pessoas, se fosse tão simples, você vê, um monge resolve ir para o mosteiro. Quando ele resolve ir para o mosteiro, abandonar toda a vida social, e vai para o mosteiro, esse é o primeiro passo. Não significa que ele abre a porta do mosteiro, entra lá, bota o traje e já está iluminado. Não é? Senão o padre resolvi ser padre, vou orar para Deus, rezar, já estou iluminado. Não. Aí começa uma outra começa um verdadeiro investimento no caminho espiritual, no treinamento interior. Aí você vai caminhar muito ainda. Então a gente pensa, e aqueles que nem fizeram essa tomada de decisão, aquele que é o androide na cidade mesmo, ele está muito distante da luz. É porque é um caminhar. Né? É um caminhar. E eu sempre percebo isso, né? Porque aquela velha história, os grandes mestres sempre falam para nós, né? Essa estrada que você está trilhando, nós já trilhamos há muito tempo, nós estamos voltando. Nós estamos dando encontro com você, né? Você está indo para lá ainda. Enquanto você não chegar ao fim dessa jornada, que você vai perceber que tem um muro e não vai para lugar nenhum, que você tem que fazer a volta e retornar para dentro, para o teu espírito, para a tua alma, que a jornada externa não tem sentido, ela não leva a nada. Mas vai convencer alguém, presta bem atenção. Então, imagine que você chegou no fim do muro, na jornada material, bateu com a testa lá e está voltando. Só que faz 20, 30 anos que você está voltando. Aí você encontra alguém vindo, né? Como é que você vai convencer esse cara para ele não ir para lá? Porque não tem nada. Porque ele vai voltar para seguir o mesmo caminho que eu estou passando. Por isso que Jesus disse na cruz o seguinte, que pouca gente entende. Ninguém vai ao Pai se não for através do meu caminho. O caminho que ele estava dizendo era esse, que todo mundo tem que ir lá. Vai chegar uma hora que você vai acordar que não tem sentido mais essa vida material, essa vida social, essa vida de valores humanos, políticos, sabe? Essa coisa do ego, da fama, do poder, do sucesso desse mundo, criado por esse mundo. Então o cara chega uma hora que ele fala, pô, vou largar, vou voltar para dentro. E voltar-se para dentro é uma jornada também, que caminha-se, às vezes, vidas, encarnações. Até você realmente ascensionar e não voltar mais a encarnar. Mas é muito difícil para um mestre, mesmo na luz,
um iluminado como Jesus, convencer a humanidade que não é por aí. As pessoas não se convencem. Ela ouve o mestre, tá legal, eu quero fazer. Eu quero eu mesmo dar minha cabeçada e voltar. Na verdade, é esse o único sentido da coisa. O mestre às vezes orienta, tal, mas não adianta. O cara tem que ir, tem que ganhar todos os prêmios, chegar em primeiro lugar, aí depois ele vê que não tem nada naquela porcaria, aí ele resolve ir para o espiritual. Porque não tem nada. Ele não ganha nada com isso. Ele não vai ficar mais sábio. Você está entendendo? Só pode ficar mais rico materialmente aqui, mas isso ele percebe depois que é uma ilusão, que ele fica angustiado, triste, perturbado, depressivo. Estava escutando agora mesmo na televisão um artista famoso, famosíssimo de novela, de cinema, altamente curado de depressão, que está depressivo, angustiado. Sabe o que faz da vida? Então, fama, poder, sucesso e dinheiro não traz felicidade, não traz realização para ninguém. Mas só não adianta, o cara tem que ir, bater a cabeça e voltar. Quando ele faz essa jornada, quando ele investe nesse processo, ele começa a abrir outras portas. E uma dessas portas de grande relevância é a projeção astral consciente. A projeção astral consciente, eu acho que é uma das maiores experiências paranormais que um sensitivo, que um homem pode ter para libertar-se deste mundo.